Vamos falar aqui de política local. Não tem outro assunto que esteja mais na boca do povo, pelo menos daqueles que estão falando de política, né? Que na verdade não é todo mundo que está falando de política nesse momento, do que a escolha de vice. Aí, eu ouvi aqui alguns programas de rádio, algumas entrevistas em podcast e tal, o pessoal falando sobre essa questão de vice. Então vamos falar aqui de uma forma assim, tentar falar de uma forma bem sintetizar a questão do vice em relação aos candidatos. O que nós vemos? Uma dificuldade de alguns candidatos de achar um vice, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui do candidato que lidera as pesquisas, segundo a pesquisa que foi divulgada até agora, que é o Tony. O Tony, ele precisa de um vice que traga uma penetração para ele num público que ele tem dificuldade, sempre teve, que é o público da classe A ali, né? Aquele público classe A, B ali, o Tony tem uma certa dificuldade. O Tony tem uma facilidade muito grande no grupo C, D e E, nesse público o Tony já domina, né? Então o Tony tem dificuldade em achar um nome que equilibre isso. E outros candidatos, o Anderson, o pessoal fala, o Anderson precisa achar um candidato que equilibre, que dê uma suavizada na sua candidatura por causa da sua fama de truculência, sua fama de, né, suas falas, mesmo fala dele que teve recente agora sobre bombeiros, sobre outras coisas, trazem uma imagem de uma certa truculência, uma certa, né, uma forma muito dura de falar. Então ele precisa de um vice ali que dê essa equilibrada, que traga um equilíbrio ali para a candidatura dele. O Franco, ao contrário do Tony, já precisa trazer que tire um pouco da imagem. Muita gente, é claro que não é todo mundo, mas muita gente traz uma imagem do Franco ainda de elitista, então ele precisa também trazer uma imagem diferente. E aí vamos falar da Elisa. A Elisa está numa situação que é completamente oposta ao que está acontecendo com os outros candidatos. Primeiro, a Elisa passou grande parte do seu governo, a maior parte, sem vice. O vice renunciou. E aí vamos falar por outra questão. A Elisa hoje, ela tem aí opções. O Almir esteve com a gente num programa de rádio e se colocou ali como um nome que ele acha que é ideal, um nome que ele acha que é muito bom para ser vice, ou seja, ele já tem uma oferta de vice, né? Nós temos aí o Mauricinho de Sá, tem sido falado por ser um radialista popular e muito gente boa, todo mundo gosta dele também, tive com ele no programa, também é um cara muito legal, muito, né? E que tem uma penetração muito grande também na população, ainda, em vários setores da cidade, né? Então o Mauricinho também é um bom nome. Aí tem o Luiz Henrique lá da Sertrim, tem a pastora Regiane, apareceu agora, de repente uma chapa, duas mulheres, Elisa e pastora Regiane. A Regiane é uma vice de sonho de muita gente, essa é a verdade. Disseram que ela chegou a ser cotada pelo Tony, mas eu ouvi da boca dela falar que impossível, porque ela, a linha dela e a do Tony, a linha do que ela defende, que ela acredita que o Tony defende, são muito diferentes. Mas ela e Elisa seria, de repente, uma possibilidade, apesar de Regiane estar lá no grupo do Franco e garantir que vai manter a sua candidatura a vereadora até o final. Ela tem grandes chances de ser eleita. Então, esse ponto do vice, a Elisa aí, na minha opinião, isso aqui é opinião, isso aqui não é fato, isso é opinião, é importante ressaltar isso, antes que as pessoas passem a falar alguma coisa e tal, isso é só uma opinião de alguém que está acompanhando todo esse certame, toda essa disputa, e eu estou dando a minha opinião, como outras pessoas têm opiniões diferentes da minha e eu respeito. Eu acho que a Elisa leva vantagem. Outro ponto, que a gente está perto de começar as convenções, a Elisa tem 10 partidos com ela, então é muita força. Então, assim, isso vai representar uma força muito grande. Além de ter a máquina e tudo mais, ela tem 10 partidos ao seu lado. Então, isso representa uma força muito grande, faz muita diferença na política. Tá? Vamos falar de Uberaba. Uberaba, o pessoal fala assim, o governo isso, o governo aquilo, entregou um mercadão aí reformado, demorou sim, teve problemas e tal. Eu lembro de uma entrevista com o Ismar Marão, lá na rádio do Tony, quando eu trabalhava lá, e o Ismar falou, até quando o pessoal falou do valor da reforma do mercadão ser muito alto, e eu falei, Ismar, vocês cometeram um erro, foi de comunicação, porque não é reforma, é restauração, porque o mercadão ele é tombado, então tem que seguir todos os preceitos e tal, não pode mudar isso, não pode mudar aquilo, tem que manter o padrão. Então é restauração. Foi o que eu falei com o Ismar, ele concordou, e realmente foi uma restauração, por isso que demorou tanto, é um trabalho demorado, mas está entregue e hoje quem foi lá está falando que está lindo, está maravilhoso e tal. Então é uma questão, começou no outro governo, mas esse governo está entregando. Então é uma realização desse governo, tem que ser reconhecida, não dá para falar. Memorial Chico Xavier, Geoparque, também começou no governo Piau, foi um trabalho muito legal, começou lá no FTM, na verdade, mas está sendo entregue agora, gente. Então vamos reconhecer e vamos também valorizar, vamos divulgar essas questões para toda a população, não só de Uberaba, mas seus amigos de fora. Eu recebi várias mensagens na Folha de Uberaba, de gente de Ribeirão, de São Paulo, me perguntando como é que fazia para vir conhecer o Memorial Chico Xavier. Então já tem muita gente, eu conheço muita gente da Seara Espírita, e muitos espíritas do Brasil inteiro querem vir conhecer. Ficou maravilhoso, o negócio é muito legal,
Ficou uma coisa muito bem feita, sabe? Assim, quem vai lá é uma viagem, vai fazer uma viagem pela vida do Chico Xavier, pela história do Chico Xavier. Então vamos valorizar essas questões de Uberaba, sabe? Outro ponto que eu queria falar aqui, sobre a fala do Marcos Montes. O Marcos Montes foi ao programa com o Paulo Garcia, eu não estava lá no De Frente para a Notícia, e falou que a Elisa merece uma segunda chance, porque ele teve, o Anderson teve, o Piau teve. Muita gente bateu, tal, o Marcos Montes está doido, o Marcos Montes falar isso, o Marcos Montes aquilo, o Marcos Montes falar aquilo. Vale lembrar que os governos todos têm dificuldade, todos os períodos dos seus governos. Normalmente, há governos que se dão muito bem no primeiro mandato e muito mal no segundo. E há governos que precisam realinhar tudo no primeiro mandato para chegar no segundo e conseguir fazer um trabalho. Eu não estou aqui falando que ele está certo ou que ele está errado. Só que eu acho que tem que se entender a opinião de uma pessoa que é muito experiente na política, que tem uma vida na política, que já teve como quase ministro de Estado, deputado federal, prefeito, secretário. Então ele conhece o que está falando. Eu acho assim que tem que se respeitar a opinião de uma pessoa que está na política há tanto tempo, que está na política e conhece tanto dos meios políticos. O que eu estou dizendo é que tem que se respeitar a opinião do Marcos Montes. Não se pode simplesmente desprezar porque o Marcos Montes falou da Elisa. A Elisa tem falado muito que a questão, por ela ser mulher, as críticas têm sido muito fortes, mais fortes a ela do que a outros prefeitos. Eu não sei se esse é o caminho, sabe? Eu vejo que algumas críticas, alguma forma violenta de falar, às vezes, realmente não seria falado em relação ao Anderson. Mas não seria falado em relação ao Piau. Mas não é só isso. Tem críticas, sim, tem adversários que vão usar de tudo para falar e mostrar só pontos negativos, mas tem pontos positivos também e eles precisam ser apresentados. A Elisa, às vezes, apanha muito por questão de pessoas que estão ao seu redor. Ela precisa, sim, abrir os olhos, às vezes, ouvir um pouco mais e ver o entorno, ver quem está atrapalhando, às vezes, seu governo. Eu falo sempre isso. Vou falar de uma questão aqui, que é da questão que eu falo sempre lá no programa, da causa animal. Eu acho que ela precisa, sim, chamar a pessoa que está responsável pela superintendência do bem-estar animal e falar: escuta, como é que vai ser? Você vai entrar na linha ou então pega o boné e vai embora. Se não quer levar a coisa a sério, fica aí brigando com cuidadoras, fica dando preferência para chegados seus, amigos seus, isso não está certo. E tanto é verdade que a Elisa não sabe que isso acontece, que quando ela foi procurada pela vereadora Denise, que teve um projeto que a vereadora Denise é uma demanda dela, e o nome dela não foi citado porque não interessava para alguns, quando a Denise ligou para a prefeita, imediatamente a prefeita mandou que a comunicação incluísse o nome da Denise, e a prefeita entrou pessoalmente numa questão da causa animal, que foi do Gato Pompom, que estava precisando de atendimento, precisando de ajuda, e a superintendência ignorava. A prefeita entrou pessoalmente na questão. Então, às vezes, ela é muito criticada pelo seu entorno. É preciso entender isso também. No mais, eu quero agradecer a todos vocês aí que têm dado uma força pra gente, que têm visto os nossos vídeos. Para quem ainda não me conhece, sou Mozart Júnior, editor da Folha de Uberaba. Quero convidar vocês a visitarem nosso site, folhauberaba.com.br, nossas redes sociais, Facebook, Instagram e principalmente se inscrever lá no nosso canal no YouTube. A gente está colocando conteúdo lá também agora e eu conto muito com vocês. A gente tem um número de seguidores bem interessante aí no Facebook, no Instagram, mas precisamos movimentar o canal do YouTube. Por favor, dê essa força lá.